nós vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica dominical e nós estamos estudando nesse trimestre sobre a carta de Paulo aos Efésios, usando como base dos nossos estudos as lições bíblicas, a revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Hoje nós vamos tratar a lição de número 6, cujo título é A Condição dos Gentios sem Deus. O textuário se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe, que são duas referências bíblicas. A primeira referência se encontra em Efésios, no capítulo 2, os versículos 11 e 12. E a segunda referência está em Romanos, no capítulo 4, os versículos 12, 13 e 14. Que você pode fazer a leitura tanto aqui na revista quanto na sua Bíblia. Antes de nós prosseguirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos a Tua Palavra. Senhor, queremos Te pedir nesse momento que Teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, venha nos dar direção, nos dar sabedoria, para que possamos compreender a Tua Palavra. Senhor, nós precisamos aprender a Tua Palavra. Por isso, Senhor, Te rogamos que estejas conosco e que nos mostre a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como nós vimos aqui, o tema da lição é a condição dos gentios sem Deus. Antes de entrar propriamente na lição, é preciso que nós entendamos quem são os gentios que Paulo se refere aqui na sua carta aos Efésios. Irmãos, basicamente, gentio são os não-judeus. É todo aquele que não pertence à descendência judaica, que não possui raça judaica. O gentio é todo aquele que não nasceu no meio do povo judeu. Ele não é judeu. Então, basicamente, é isso que significa gentio. Então, eu sou gentio. Por quê? Porque eu não nasci no meio do povo judeu, não possuo descendência judaica. Então, se você que me assiste não nasceu no meio do povo judeu, não tem nenhuma descendência judaica, você também é gentio. E essa questão dos gentios, ela é muito bem apresentada pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele recebeu essa missão de Deus de pregar o evangelho aos gentios. Não à toa ele é identificado justamente como o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo recebeu essa missão de pregar para os gentios, lhes mostrar o evangelho. Então, aqui na revista, o comentarista ele diz que não apenas eles estavam mortos nos pecados, os gentios, mas também eles estavam desprovidos de 5 coisas. Ali relaciona aqui. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Era assim que os gentios se encontravam. Então, os gentios estavam separados de Deus e estavam desprovidos das promessas de Deus
feitas a Israel. Eles não receberam essas mesmas promessas. Até então. Então, Paulo, ele escreve para a igreja que se encontra em Éfeso. Então, quando nós estudamos na primeira lição, Éfeso era uma cidade que ficava na região da Ásia Menor. Basicamente, a cultura predominante é a cultura helênica, que é a cultura grega, que é outro nome que a gente dá, a cultura grega. Então, eles eram gentios, os irmãos da igreja em Éfeso. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, ele se refere a isso. Vocês também eram chamados de circuncisão. Vocês estavam desprovidos das promessas de Deus destinadas aos judeus. Então, Paulo faz com que eles recordem essa condição que eles se encontravam. Até mesmo a palavra Cristo é uma referência às promessas de Deus para os judeus. Por quê? Porque a palavra Cristo é a versão grega da palavra Messias, que em hebraico significa ungido. Então, essa palavra Cristo já faz referência ao Messias que os judeus estavam esperando. Eles esperavam a vinda de um Messias, de um ungido, que viesse restaurar o reino de Israel e a antiga glória de Israel. Tanto é que, se você pegar lá em Atos, no capítulo 1, você observa que os apóstolos perguntam para Jesus: olha, quando é que o reino vai ser restaurado? Eles acreditavam ainda que Jesus fosse fazer essa restauração no sentido político. E nós sabemos que não foi assim. Não será assim. Então, o tópico 1 da nossa lição em algarismo romano diz: chamados incircuncisão. Então ele diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Ou seja, uma das formas como os judeus se referiam aos gentios era chamando eles de incircuncisos. E esse desprezo que os judeus tinham pelos gentios era tão forte que nem mesmo eles faziam refeição junto com os gentios. Eles nem compartilhavam objetos pessoais, nada. Eles evitavam ao máximo qualquer contato com pessoas gentias. Então, lá em Atos, você vê muito isso. Quando Pedro vai visitar a casa de Cornélio, causa um escândalo ali naquela igreja, principalmente entre os cristãos judeus. Então você vê ali, inclusive lá em Atos capítulo 15, é necessário criar um concílio para se resolver essa questão entre cristãos gentios e cristãos judeus. E houve ali muita confusão nesse sentido, por causa desse preconceito. Então os judeus desprezavam os gentios e chamavam eles de incircuncisos. Se você pegar lá o primeiro livro de Samuel, lá na história de Davi, se você pegar a história de Davi e Golias, quando Davi está ali indo para a frente de batalha e Golias está ali insultando o exército de Israel, o que Davi fala para os seus irmãos? Ele diz assim: quem é este incircunciso que ofende
a Deus e os exércitos de Israel. Olha, vê como Davi chamou Golias incircunciso. Isso era muito forte entre os judeus. Então, aqui no tópico 1 da revista, ele vai falar sobre a questão da circuncisão, do conceito de circuncisão. Então, vou ler para vocês aqui o conceito. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, circuncisão era a remoção daquela carne, daquela pele que cobre a cabeça do órgão sexual masculino. Então, que hoje nós conhecemos de maneira popular como remoção de fimose. Então, para que isso? Para que a circuncisão? Para a gente poder entender isso, a gente tem que se voltar para o que diz a Bíblia. Então, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, você observa que Deus já começa a desenhar a formação de um povo escolhido. E esse povo começa com o patriarca Abraão. E Deus faz promessas a Abraão, de que ele seria pai de multidões, de que ele seria uma nação, que dele sairiam reis. Então Deus ali faz várias promessas para Abraão. E não só promessas, mas também alianças. Deus faz várias alianças com Abraão, de que ele cumpriria as suas promessas. Uma dessas alianças que Deus faz com Abraão, nós observamos lá em Gênesis, no capítulo 17, quando Deus institui a circuncisão. Porque Deus, ele sempre fez alianças com a humanidade. Sempre. Deus sempre fez alianças. A própria obra de Cristo na cruz, o plano de salvação, é uma aliança de Deus com a humanidade, com os homens. Lá no relato da Santa Ceia, nos Evangelhos, você vê que quando Cristo pega ali o cálice, o que ele diz? Ele diz assim: este é o sangue da nova aliança. O sangue que é derramado em favor de muitos. Então, Cristo identifica ali o derramamento do seu sangue como um sinal da nova aliança que Deus faz com o povo, com os homens. Então Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Davi, fez aliança com Moisés. Deus fez várias alianças. Então uma dessas alianças que Deus faz com Abraão é essa que está lá em Gênesis 17, onde há a instituição da circuncisão. Então essa circuncisão é um sinal visível da aliança de Deus. Um sinal externo. Então, todo homem que olhasse para o seu corpo, veria nele um sinal externo da aliança que Deus fez com Abraão e, consequentemente, se lembraria tanto das promessas quanto das responsabilidades da aliança. Porque a aliança ela tem dois lados. Você recebe as promessas, você recebe alguma coisa, mas você tem que dar alguma coisa em troca. Então não é só receber. Você recebe, mas você também tem que oferecer. É uma aliança, é um acordo. Então, para que essa aliança possa existir, é necessário que as duas partes cumpram seus termos. Tanto no sentido dos benefícios, quanto no sentido das responsabilidades. Então, por isso que Deus fazia tanta questão de dar sinais visíveis da sua aliança, para que os homens, ao verem, possam se lembrar. Porque Deus é o nosso Criador, meus irmãos. Então, Ele conhece muito bem a nossa estrutura. Sabe que rapidamente a gente se esquece das promessas e das responsabilidades.
Então, a circuncisão ela é sinal visível da aliança entre Deus e Abraão, que, por consequência, é a aliança entre Deus e o povo judeu. Então, os judeus se identificavam muito como descendência de Abraão. Então, no embate entre Jesus e os fariseus sempre traziam à tona essa imagem da descendência de Abraão. E João Batista também fala, lá nos evangelhos, que ele faz uma acusação para os fariseus, dizendo assim, olha, não é porque vocês são descendência, filhos de Abraão, que vocês estão isentos do juízo. Então eles traziam muito à tona essa referência de descendência de Abraão. Então, o autor da revista, o comentarista, ele fala assim, no conceito de circuncisão que eu li, e esse procedimento ele era realizado no 8º dia de vida do menino. Então, assim que o menino nascia, no 8º dia, ele era submetido à circuncisão. Não era simplesmente uma cirurgia, não, era todo um ritual. Os pais levavam o menino ao templo, apresentavam sacrifícios, ofereciam a criança a Deus e faziam a circuncisão. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, você vê que Jesus mesmo passou por esse processo. E Deus é tão maravilhoso na sua sabedoria que hoje já se ficou comprovado que a idade de 8 dias é a idade ideal para que se faça a circuncisão. Justamente porque nessa idade não tem tanta dor, a recuperação é mais rápida. Então a circuncisão não é tão agressiva. Os efeitos dela, quando se é feito com 8 dias de vida do menino. Inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui, para você, homem que me assiste, eu recomendo que você faça essa cirurgia o quanto antes, porque só tem benefícios para a saúde masculina. Eu sou prova disso, me submeti a essa cirurgia e posso dizer com propriedade que melhorou muito a minha saúde masculina. Só um parênteses aí para abençoar a sua vida, irmão homem que me assiste, tá? Se você tiver a oportunidade, faça a circuncisão. Voltando. Então, a gente fala aqui na revista que a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Está vendo por que os judeus chamavam os gentios de incircuncisos? Porque era um sinal para os judeus de que eles eram um povo escolhido por Deus e herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão. Então eles desprezavam os gentios dessa forma. Aí o que acontece? Como eu falei, a circuncisão ela tem a parte física, que é o ritual, e tem a parte espiritual, religiosa, que não é apenas você remover a carne o prepúcio, mas havia um sentido por trás, que era justamente a questão da aliança. Então não era só remover o prepúcio, era justamente para que os homens pudessem ver e se lembrar da aliança e pudessem ser fiéis à aliança. Então ele diz aqui que o significado religioso apontava para a santificação. Por quê? Porque como eles eram um povo da aliança, eles tinham que obedecer, ser fiéis, ser obedientes, se santificar, se separar. Então, havia um aspecto religioso. Eles tinham que obedecer à lei, que era resultado dessa aliança. Então ele fala aqui no ponto 2, dentro do tópico 1 de algarismo romano, ele diz: como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos.
Essa referência que está na revista de Atos, capítulo 11, versículo 3, ela faz referência à visita que Pedro fez à casa de Cornélio. Então, quando Pedro vai lá visitar Cornélio, que era um centurião romano, e por quanto era um gentil, causou um escândalo entre os cristãos que eram judeus. E isso foi tão forte que teve que gerar um concílio lá em Atos capítulo 15, para se decidir sobre essa questão dos cristãos judeus e dos cristãos gentios. Então, havia esse significado de separação, de santificação, de purificação. Só que o que acontece, irmãos? Conforme foi passando o tempo, isso se tornou algo meramente físico, algo meramente formal. Por quê? Porque se obedecia ao ritual, mas se esquecia desse aspecto. E acabava que os judeus não eram leais, não eram fiéis, não obedeciam à lei e aos mandamentos. E acabavam praticando idolatria e desobedecendo a Deus. Só pegar o Antigo Testamento, a história de Israel toda foi marcada por idolatria, por impureza, por corrupção. O próprio exílio, tanto de Israel quanto de Judá, é consequência da falta de obediência deles. Então, Paulo ele denuncia isso, de que essa circuncisão praticada pelos judeus era uma circuncisão formal da carne, que era muito mais importante e verdadeiro a circuncisão do coração, que Paulo faz referência lá na sua epístola aos Romanos. E qual seria essa circuncisão no coração? Não é no sentido físico, mas é justamente a observância do princípio espiritual, que ele diz aqui. O apóstolo reconhece, no ponto 3, dentro ainda do nosso tópico 1 de algarismo romano, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Mas tinha uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. E Paulo fala lá em Efésios, lá no capítulo 2, no versículo 11. Aí diz aqui que Paulo, a boa nova que Paulo traz, é que a verdadeira circuncisão não se tratava só, não era uma operação externa, na carne, mas era interior. Ele diz, no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, o sinal visível da aliança, da nova aliança, que foi estabelecida por meio de Jesus, o sinal, qual é o sinal? É o ser uma nova pessoa. É a prática das boas obras. É por isso que nós falamos na última lição. Nós não praticamos obras para nos salvar. Nós praticamos obras porque fomos salvos. Fomos salvos para a prática das boas obras, não pela prática das boas obras. Então, o fato do cristão ter um caráter diferenciado, ter um caráter diferente das outras pessoas do mundo, de praticar essas obras, esse é o sinal de que ele passou pela nova aliança. E não mais o ritual meramente externo da circuncisão. É isso que Paulo fala. Então, no ponto 4, ele fala sobre a circuncisão na nova aliança. Porque a circuncisão, irmãos,
ela ainda é mantida na nova aliança, mas não nos mesmos termos da circuncisão da antiga aliança, porque a da antiga aliança ela era física, carnal, mas hoje ninguém é obrigado a se submeter a qualquer tipo de ritual externo, físico, para que receba os benefícios da nova aliança. Não. Isso é algo que é feito pelo Espírito Santo no coração. Então tem ali dentro da revista tem um Conheça Mais, que é uma informação extra que aparece num quadrinho, bem logo ali no fim aqui da página da revista. Ele fala da circuncisão no Antigo e no Novo Testamento. Ele diz que o Novo Testamento ele valoriza o sentido espiritual, ao atribuir um significado mais profundo relacionado com a crucificação e ressurreição de Cristo. Ou seja, a circuncisão da nova aliança ela ainda representa a santificação, purificação, obediência. E isso só é possível porque é gerado no nosso coração pelo trabalho, pela obra do Espírito Santo. Então, você observa aí no ponto 4 aquilo que eu falei para vocês do concílio. Então, em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão a discussão da circuncisão entre os gentios e os judeus. Por quê? Porque os cristãos judeus ainda queriam que os cristãos gentios se submetessem à circuncisão. Só que eles não entenderam que a circuncisão não era mais necessária dentro dos termos da nova aliança. Eles ainda imaginavam que era necessário que os gentios se submetessem. Tanto é que existe um nome específico para o gentio que abraçava a fé judaica e que se submetia à circuncisão e aos rituais judeus. Esse gentio, ele era chamado de prosélito. Prosélito. Era um gentio que se submetia à lei judaica, que passava por todos os rituais judaicos e pela circuncisão. Então, esses cristãos judeus, esses judeus que aceitaram a fé cristã, queriam que esses gentios se submetessem à circuncisão. E aí gerou toda uma confusão que foi necessário criar um concílio na igreja. Como está lá em Atos, na referência que está na revista, no capítulo 15, versículos 1, 2, 5 e 6. Então, a deliberação dos apóstolos sob a direção do Espírito Santo foi que eles não precisavam se submeter à circuncisão. Então, eles fizeram essa decisão, conforme está lá em Atos 15. Então, ele fala aqui que passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Então, a circuncisão na nova aliança ganhou um novo aspecto, que é esse aspecto que eu estou tratando aqui com os irmãos. Aí vamos lá. No tópico 2 de algarismo humano, fala estranhos ao concerto da promessa. Por quê? Porque os judeus eles receberam promessas de Deus. Deus faz promessas a Abraão e conforme nós vamos lendo no livro de Gênesis, essa aliança e essas promessas vão sendo transmitidas para os demais patriarcas. Então Deus passa a aliança para Isaac, depois para Jacó, depois através de Moisés na instituição da lei. Então ele passa essas promessas. Então todo aquele que se submete à lei, que é do povo judeu, era alvo, recebia essas promessas. Então, quando Paulo está lá falando para os Efésios, nós estamos estudando isso, ele fala isso, que eles estavam separados. Eles não tinham direito a estas promessas, a estes benefícios. Eles não faziam parte
do povo da promessa. Então ele diz aqui, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Os concertos aqui são as alianças. É a aliança. Ou seja, como eu falei no início, toda aliança ela traz benefícios. Essas promessas, esses concertos. Uma das principais promessas que Deus faz ao povo é justamente a vinda do Messias, que é o Cristo. É a principal, é a maior de todas as promessas. Então, os profetas já haviam profetizado sobre o advento do Messias, que seria uma vinda gloriosa. Só que o problema é que os judeus eles não entenderam que essa vinda gloriosa de poder ainda havia de se cumprir, e ainda vai se cumprir. Vai chegar o momento em que Cristo vai retornar em poder, em glória, em majestade. Então vai chegar uma hora em que Cristo vai retornar e aí todas essas promessas relacionadas ao Messias vão se cumprir. Então, o autor, comentarista da revista, ele fala assim, que ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, antes da regeneração, eles viviam sem Cristo. Ou seja, eles tinham uma religiosidade, eles eram politeístas, eles tinham uma relação com o espiritual, só que essa relação não é a relação verdadeira, com Deus verdadeiro, com o Cristo verdadeiro. Se você for pegar lá em Atos, no capítulo 17, quando Paulo está lá em Atenas, ele fala que o povo ateniense era muito religiosos, tinham vários deuses, inclusive tinha um altar, o Deus desconhecido. Então eles tinham uma religiosidade. Os gentios não estavam sem nenhuma religiosidade. O problema é que eles não serviam ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então eles tinham ali os seus deuses, os deuses gregos, os deuses que também eram os deuses romanos. As culturas adoravam seus deuses, mas nenhum deles é o Deus único e verdadeiro. Então essa é uma vida sem Cristo. Eles não conheciam a Cristo, tudo que envolve a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Então por isso que essa vida era sem Cristo. Então separados da comunidade de Israel, então eles não pertenciam ao povo de Israel e estavam excluídos de todos os benefícios e das vantagens da questão do povo escolhido de Israel. Então ele diz aqui, a constatação cruel, isso no ponto 2, dentro do tópico 2 de algarismo romano. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chama divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles se tornariam descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão, como Paulo muito bem explica, principalmente no capítulo 4 de Romanos, não eram apenas aqueles que se submetiam ao ritual externo da circuncisão, mas a descendência de Abraão eram todos aqueles que recebiam a Cristo pela fé, assim como Abraão teve fé. Então a marca da descendência de Abraão não era simplesmente o ritual externo, mas a marca principal da descendência de Abraão era a fé, que era a marca do patriarca. É isso que Paulo fala, que o justo viverá pela fé. Ou seja, por meio de Cristo, por causa de Cristo, todo gentio, ele recebe também as mesmas promessas e as mesmas responsabilidades que Deus dá para o povo de Israel. Ou seja, Deus, através da nova aliança, cria um povo, um outro povo,
composto de gentios e de judeus. Uma família maior, da qual todos nós fazemos parte. Então ele fala aqui, alienados dos pactos das promessas. Ou seja, Deus, como eu falei, sempre fez aliança com a humanidade. Então, pelo fato dos gentios não pertencerem ao povo judeu, nessa condição de estarem sem Cristo, eles também não estavam desconhecidos sobre os termos das alianças que Deus fez com o povo judeu. Então, esses pactos, como eu falei, giram em torno do advento do Messias, que é justamente o pacto de Abraão, o de Moisés, o de Davi. Ou seja, se você observar esses pactos, eles sempre fazem referência ao Messias, a Jesus. Então, os gentios não conheciam essas promessas, esses pactos, essas alianças. Agora, no momento em que eles passaram pela regeneração, pelo processo de santificação, aí sim, agora eles são participantes dessas alianças e dos resultados dessas alianças. E aí, por último, nosso tópico 3 de algarismo romano fala sobre sem esperança e sem Deus. Por que sem esperança? Porque como eles estavam alienados em relação às promessas, eles não tinham outra alternativa. Não tinham para onde recorrer. Infelizmente, irmãos, vou tratar aqui porque é uma coisa que nós estamos vivendo. Nessa situação de pandemia, as pessoas estão recorrendo a tudo, irmão. A yoga, a meditação, a todo tipo de ritual, de rito que possa trazer um pouco de paz para o seu coração diante de uma situação de adversidade, de ansiedade, de desespero. Então as pessoas acabam recorrendo a milhares de métodos para tentar aliviar uma tensão, uma ansiedade. O problema é que, como estavam desprovidos de esperança, acabam que não recebem o verdadeiro consolo, o verdadeiro descanso, a verdadeira paz que só Jesus pode oferecer. Então ele diz aqui que a palavra esperança traz essa ideia de confiança. Então quem não tem esperança, irmão, está perdido. Olha aí para fora essa situação de pandemia e se pergunta, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? E aí, pelo fato de estar desprovido de esperança, se desespera, se amedronta. Mas aquele que tem esperança, confia que Deus não perdeu o controle. Então ele diz aqui, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos, tópico 3 de algarismo romano, dessa esperança, por causa da filosofia grega também, que era uma filosofia muito no plano terreno, ou seja, era uma filosofia que ensinava que a morte era o fim de tudo, que não haveria nada para depois desta vida, que tudo que a gente tinha que aproveitar e de viver tinha que ser dentro do plano terreno, que no momento em que o homem morresse, acabava, não tinha mais nada, não havia mais nada. Era nessa cultura que os efésios viviam outrora, que Paulo se refere, sem esperança. Então, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, os próprios gentios ignoravam essa promessa. Isso é o comentarista falando. Por isso, não tinham como sustentar qualquer esperança. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medos e de incertezas. Olha aí, irmão, tá vendo como exatamente a mesma coisa que nós vivemos hoje? Então, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Ou seja, não tinha essa esperança, trazia paz. E, por último, aqui, sem Deus no mundo, irmãos. Irmãos, já imaginou todos, irmãos, todo ser humano que vive nessa terra,
está passando pelas mesmas coisas. O medo, a insegurança, a incerteza, a dor, o sofrimento, o luto, a doença. Agora, irmão, eu lhe pergunto, se todos nós estamos passando pela mesma situação, já imaginou como é terrível passar por isso sem Deus? Sem Deus, irmãos. Já parou para pensar o quanto é terrível? É isso que Paulo está falando. Ele diz aqui que a expressão sem Deus não significava que os gentios não tivessem religiosidade, ou que servissem a outros deuses. Mas essa expressão sem Deus indicava que eles não estavam adorando e servindo ao Deus verdadeiro. Eles eram politeístas e idólatras. Então significa dizer que suas vidas eram regidas por divindades pagãs falsas que escravizavam eles em trevas espirituais. Por quê? Porque além de não trazer paz e não trazer segurança e não trazer aquilo que Deus oferece, também impunha sacrifícios, ofertas, fardos pesados para os praticantes. Então, é uma descrição de um quadro calamitoso que ele diz que foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, isso Paulo deixa bem claro nas suas epístolas, sempre incluiu os gentios no plano da salvação. E foi através de Jesus que os gentios foram incluídos no plano da salvação. Foi através de Jesus. Isso já estava determinado nos decretos secretos de Deus desde antes da fundação do mundo. Então, na conclusão, ele diz que nós éramos assim. Eu, você, todos nós éramos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo. Mas um dia a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações e nos aproximou de Cristo. E nos incluiu na esperança da promessa e nos revelou o único e verdadeiro Deus. Então, irmão, que você possa receber essa palavra no seu coração. Deus lhe abençoe. Tenha uma semana abençoada e curta aí o nosso canal e os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.